No vídeo de hoje a gente vai aprender a calcular o volume de concreto que a gente vai utilizar nas nossas lajes para construções residenciais. Além de ensinar para vocês como calcula, que é a parte relativamente mais fácil, eu vou passar dois macetes muito importantes no decorrer do vídeo que vão te ajudar a acertar principalmente na hora de pedir o concreto. Porque existem algumas variáveis que você precisa levar em consideração e não é somente a matemática simples e objetiva que vai resolver todos os seus problemas. Ninguém quer pedir concreto a mais, porque se você ligou e pediu concreto a mais, você gastou dinheiro a mais, e ninguém deve pedir concreto a menos também, a não ser que seja uma previsibilidade que eu vou passar para vocês já nesse vídeo também, porque você pode ter problema para completar a sua obra e união de concreto, ou seja, aquela junta seca que se forma entre um concreto que já começou a endurecer, a plastificar, é difícil acontecer com eficiência com concreto novo. Bora pro vídeo? Então vamos lá. Primeira coisa, eu selecionei 3 lajes, são as lajes mais comuns no Brasil, principalmente para obras residenciais. Sobretudo a laje H8, que é a mais comum, mas eu coloquei aqui também no meu quadro, que já está preparado para dar objetividade no vídeo, a H12, e aqui a gente tem também a H16. No caso das 3 lajes, eu vou simular como 100 metros quadrados. A gente vai fazer uma simulação considerando uma laje, por exemplo, de 5 por 20, que é uma laje de 100 metros quadrados. O que eu uso de fórmula para calcular volume? É muito simples. São 3 medidas o volume: comprimento, largura e altura se for um retângulo, por exemplo. Se for um quadrado, lado. Mas a gente está falando sempre de um cubo retangular, tá? Então eu vou calcular comprimento, largura e altura. Considerando que é 5 por 11, eu já tenho comprimento e largura. O que me falta é a altura. Fred, qual a altura de uma laje H8? Não é sempre fixa essa altura. Depende do... Primeiro macete está aqui, tá? Para calcular. Vai depender sempre da capa de cobertura que o seu projeto pede. Pode ser que o seu engenheiro peça já especificamente uma medida, pode ser que ele mande para a empresa de laje fazer o cálculo de acordo com os vãos e a carga necessária, eles vão estabelecer qual é o projeto da laje. Mas você sempre tem que levar em consideração a altura. Vamos supor, como as obras que eu estou acostumado a fazer, que a gente vai trabalhar com 5 centímetros de capa de cobertura a partir desse ponto aqui, ó, que é a cabeça do trilho. Tá? 5 centímetros a partir da cabeça do trilho, qual a conta que a gente faz? A gente tem mais ou menos 1,5 cm a 2 entre a cabeça do trilho e o EPS. Então você não tem 5, você foi para 6,5, 7. E a gente tem que calcular também, estou falando de laje treliça, a gente tem que calcular também o volume que vai preencher aqui a treliça. Então eu aumento em 1 centímetro, 1,5 cm. Então eu vou utilizar esse 5 de altura mais 3, na média. Eu vou ter 8 centímetros. Qual que é a fórmula? Bem simples. 100 metros quadrados vezes 0,08, porque é 8 centímetros dividido por 100 dá 0,08. Eu tenho 8 metros cúbicos. Qual que é a variação que pode acontecer aqui nessa laje? Eu explico para vocês já, para a gente chegar a uns 6, 6,5, 7 metros cúbicos. Eu vou explicar para vocês já. Deixa eu passar para outra laje aqui. Vamos supor que na H12 o engenheiro pediu também aqui os mesmos 5 centímetros de capa, tirar a caneta da mão, os mesmos 5 centímetros de capa de cobertura. E aí eu vou calcular que da capa de cobertura até aqui eu vou ter mais ou menos 2,5. E aí eu vou somar mais 1,5 cm, porque aqui eu considero mais 1 centímetro, aqui o volume é maior, tá? Na treliça desse lado, porque ela é mais alta. Então vamos dizer que eu considerei os 5 mais 2,5 mais 1,5, eu vou estar falando de 9 a 10 centímetros. Normalmente eu tenho acertado mais quando eu calculo com 10 centímetros. Seria 9,5, mais 9,5 para 10. E aí eu multiplico 100 por 0,10, eu vou ter 10 metros cúbicos. Esse 8 de referência eu já explico para vocês também, que eu coloquei uma referenciazinha embaixo. A mesma coisa vai acontecer na H16, em comparação com a H12, a diferença entre H16 e H12 é muito pequena, tá? Então normalmente se aqui eu utilizar 9,5 metros para 10, aqui eu vou utilizar 10 metros, 10,5 metros. Qual que é o jeito que eu costumo fazer e normalmente tem acertado? São 30 anos fazendo construção e contratando concreto usinado, e sou eu que participo do cálculo. Eu multiplico por 0,10, tanto a H12 quanto a H16. Quando o engenheiro me pede 5 centímetros de capa de cobertura. Nos 3 casos eu vou chegar aqui aos valores respectivamente, na H8 de 8, na H12 e na H16 de 10 metros cúbicos. Agora vamos para a variação. Pode ser que o seu engenheiro te peça, ao invés de 5 centímetros de capa de cobertura, ou o projeto, ele te peça 4 ou 3. É muito comum 3 centímetros de capa de cobertura, principalmente quando a laje não é cálculo, não é calculada especificamente para aquela função, porque se usa a NBR 6118, que indica que a capa de cobertura de laje deve ser de 3 centímetros, de 30 milímetros. Vamos dizer que fosse 3 centímetros, 2 centímetros, são 2 centímetros a menos. Ao invés de multiplicar por 0,08, eu multiplico por 0,06. Qual é o resultado? 6 metros cúbicos. Por isso eu coloquei esse outro dado aqui como referência. A mesma coisa eu vou aplicar aqui nos 10 centímetros da H12 e nos 10 centímetros da H16.
eu caio para 8 e aqui também eu vou cair para 8 metros cúbicos. Essa é a primeira das duas variáveis que você precisa levar em consideração. Segunda variável, eu liguei na concreteira. Está me pedindo aqui 6 metros cúbicos de concreto ou 8 metros cúbicos de concreto. Eu preciso agendar esse concreto para um horário que não seja o de fechamento da concreteira. Por que isso? Pode ser que na hora de puxar o concreto, seja na régua ou seja no rodo, na régua é mais fácil de acertar, ali no rodo pode variar 1 centímetro. Vamos supor que a pessoa que está puxando o concreto deixou 1 centímetro mais alto do que o previsto. O que ao olho, na hora que você está fazendo o serviço, na correria do concreto, muitas vezes acontece. Se ele deixou 1 centímetro a mais, esses 8 ou 6 metros, como é 100 metros quadrados, aumenta 1 metro cúbico. Então, se você pediu 8 e aqui o pedreiro ou a pessoa que está puxando ali o concreto colocou 1 centímetro a mais, os 8 não vai dar, vai faltar 1 metro. Aí você precisa ligar na concreteira e pedir mais 1 metro cúbico, para não ter que virar em obra, porque 1 metro cúbico de concreto virado em obra não é nada fácil. Principalmente na correria de um time que já está cansado e muitas vezes reduzido para trabalhar exclusivamente com a puxada da laje. Então você não vai conseguir resolver na obra. Se você pedir o seu concreto para um horário próximo do fechamento da concreteira, deu problema. E aí você não vai conseguir solucionar. Você vai ter que deixar a laje secar, vai começar a plastificar o concreto, o outro não vai colar com a mesma eficiência. Mesma coisa vale para as outras lajes. Pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, se o volume de concreto aqui é... Vamos supor que a gente está falando de uma laje muito maior. Vamos supor que a gente está falando de uma laje de 400 metros quadrados. 400 metros quadrados, a gente está falando de 8 e 8, 16, 32 metros cúbicos. Você vai agendar a entrega, por exemplo, de 30 metros cúbicos, só que essa entrega vai acontecer, por exemplo, em 5 caminhões com 6 metros cúbicos cada um. Na hora que você estiver no terceiro ou quarto caminhão, você já consegue ali, um profissional experiente, já consegue perceber se está evoluindo do jeito que ele calculou. E aí ele vai entrar em contato com a concreteira e vai dizer, olha, o último caminhão, ao invés, vamos supor que está sobrando um pouquinho de concreto. O último caminhão, ao invés de 6, você vai me mandar 4 metros cúbicos, ou 5. Isso depende do feeling do profissional. Tá legal? Ele percebeu que não está rendendo o quanto deveria, está rendendo um pouco menos. Ao invés de mandar um último caminhão com 6 e mais 2 metros, porque 2 metros é abaixo do mínimo de um caminhão normalmente para as concreteiras, você pede para ele mandar o último caminhão com 4 metros e mandar mais um com 4. Você adiciona mais um com 4. Ou seja, você pega 2 daqui e transfere para frente para não pagar o adicional do caminhão. É um macete que você pode usar para ganhar economia na sua obra. Tudo isso depende da experiência do profissional. Mas são as duas dicas adicionais que eu preciso passar para você. Além de fazer a formulazinha básica, que é comprimento, largura e altura, você tem que considerar também a possibilidade de você ter uma laje com maior ou menor espessura e precisa considerar, durante a execução, a necessidade de fazer uma regulagem no cálculo que você fez. Inclusive, a própria prática indica que a gente tem uma margem de 10% de variação, seja para mais, seja para menos no volume do concreto, porque a matemática é simples, só que a execução ela não é tão simples. Deu para entender? Ó, anota essa frase aí que saiu agora, que foi bem interessante. A matemática é simples, mas a execução não é tão simples assim. Se você gosta de dicas de obra, já segue o Dicas do Fred. Além disso, curte, comenta e compartilha. Agora, o seu comentário é muito importante. Eu quero saber como é que você faz as contas. Se é desse jeito, se é de um jeito diferente, e se você nem se preocupa em fazer contas, você usa só a experiência para poder pedir o seu concreto. Que Deus te abençoe e até a próxima.